Se existisse um lobo do tamanho de um tigre, você acha que ele dominaria o mundo animal? A primeira resposta instintiva é: claro que sim. Mas o que quase ninguém percebe é que a natureza já tentou algo parecido e não deu certo. Por que será que temos tigres, leões, jaguares, mas não temos um supercão selvagem gigantesco do tamanho de um leão? Será que é coincidência? Fraqueza dos cães selvagens? Ou existe uma regra oculta da evolução por trás disso? Se você ficar comigo até o final, vai descobrir que a resposta não é só biologia. Ela envolve energia, estratégia, competição. E mostra até por que o seu cachorro de casa é do jeito que é. Vamos começar pelo básico. Tamanho custa caro. Muito caro. Quando você olha para um leão ou um tigre, você vê poder, força, realeza. Mas a evolução não paga músculos e tamanho sem cobrar algo em troca. Quanto maior o animal, maior o custo de energia, maior o risco de fome, maior o tempo para crescer, e maior a chance de tudo dar errado no caminho. Agora, pensa em um cão selvagem como o lobo. Ele é grande, mas não chega nem perto do peso de um leão adulto. Por quê? Porque os cães selvagens seguiram um caminho evolutivo, diferente dos grandes felinos. Enquanto os gatos apostaram em ser assassinos solitários gigantes, os cães apostaram em outra estratégia: trabalho em equipe. O mais curioso, justamente essa estratégia que torna os cães selvagens tão eficientes em grupo é a mesma que impede que eles virem monstros gigantes como os tigres. Daqui a pouco eu te explico por quê. Mas antes, vamos entender como esses dois grupos jogam o jogo da sobrevivência. Se você ainda está comigo, agora começa a parte em que a diferença entre cães e felinos deixa de ser fófice e vira pura matemática de vida ou morte. Imagina duas estratégias bem diferentes de caçar. De um lado, o grande felino, um tigre ou leão. Ele é como um sniper, se esconde, espera, analisa, calcula, e quando ataca, precisa dar certo. Ele é um predador de explosão. Gasta muita energia em poucos segundos. Do outro lado, o lobo, o cão selvagem. Ele é como um time de corredores de longa distância. Não depende de um golpe perfeito. Ele persegue, cansa a presa, coordena com o grupo. Ele é um predador de resistência. Agora vem a chave. Explosão funciona muito bem com tamanho gigante. Resistência em grupo funciona melhor com corpos médios, ágeis e eficientes. Os grandes felinos evoluíram para serem super fortes, com músculos concentrados, colunas flexíveis, patas poderosas para saltos brutais, e isso favorece um corpo pesado, forte, capaz de derrubar presas enormes sozinho. Já os cães selvagens evoluíram para correr por longas distâncias, seguir presas por horas, coordenar ataques em bando. Isso favorece corpos mais leves, pernas longas, pulmões eficientes, mas não necessariamente muito peso. Você já viu uma maratona? Os melhores corredores não são fortões de academia. Eles são magros, secos, eficientes. Agora imagine um maratonista com o peso de um fisiculturista. Complicado, né? É mais ou menos isso que aconteceria com um lobo do tamanho de um tigre. Ele perderia a grande vantagem da sua espécie, a eficiência e resistência. Ficar gigante atrapalharia a estratégia de caça que fez os cães selvagens terem tanto sucesso. Mas se é só uma questão de eficiência, será que a evolução nunca tentou criar um cão gigante caçador? Tentou. E é aí que a história fica ainda mais interessante. No passado, existiram supercães selvagens, predadores enormes, alguns do tamanho de grandes felinos. Eles não eram exatamente iguais aos cães de hoje, mas pertenciam a grupos aparentados. Criaturas como os borofagíneos na América do Norte, por exemplo, apelidados de cães esmagadores de ossos. Esses animais tinham cabeças enormes, mandíbulas poderosas, corpos robustos. Eram predadores de topo ou quase topo de cadeia. E adivinha? Eles sumiram. O que aconteceu? Essa é a parte em que a competição entra na história. Grandes felinos, grandes hienas, grandes ursos e, em alguns lugares, até grandes aves predadoras. Quando muitos predadores grandes competem pelo mesmo tipo de presa, alguém vai perder. E quase sempre quem perde é quem tem o custo energético mais alto ou a estratégia menos flexível. Felinos grandes são especialistas em abate rápido e silencioso. Canídeos gigantes estavam disputando o mesmo tipo de presa, com um corpo pesado, mas sem as mesmas adaptações refinadas dos felinos para o ataque surpresa. Resultado provável: eficiência menor, gasto maior. E na natureza, isso é uma sentença. Com o tempo, quem acabou se mantendo foram os canídeos de porte médio, flexíveis, capazes de caçar em grupo,
mudar de tipo de presa e até comer carniça quando necessário. Ou seja, venceram não os supercães gigantes, mas os cães adaptáveis. Se você ainda está aqui, agora vem uma das partes mais surpreendentes. A energia manda mais do que o ego da evolução. Quem vence não é o mais forte, é o que faz o melhor negócio energético. Vamos falar de comida. Pensa num leão. Para ele sobreviver, precisa comer muito. Precisa de grandes zebras, gnus, búfalos. Um animal enorme dessas presas alimenta um grupo de leões por dias. Agora pensa num lobo. Ele também caça grandes presas em grupo. Cervos, alces, bisões. Mas aqui tem uma diferença crucial: o custo por indivíduo. Um leão solitário, gigante, derruba uma presa grande e leva quase tudo para si. Às vezes, sua fêmea e filhotes. Um grupo de lobos derruba uma presa coletiva, mas tem muito mais bocas para alimentar. Se esses lobos fossem gigantes como leões, a conta não fecharia. Porque não é só precisam comer mais, precisam comer mais, com muito mais frequência, para manter um corpo pesado, enquanto correm muito e caçam em grupo, dividindo o resultado. A evolução favoreceu algo genial. Os canídeos médios, mais leves, conseguem caçar com eficiência em grupo, mas não custam tão caro em energia. É o equilíbrio perfeito. Um lobo de 40 kg é grande o suficiente para derrubar presas com a matilha, mas ainda é leve o bastante para não virar um poço sem fundo de fome. Agora imagina uma matilha com 15 lobos de 150 kg caçando um alce. O alce cai, eles comem e em 2 dias estão famintos de novo, cada um exigindo muito mais comida do que um lobo atual. Num ambiente selvagem, com períodos de escassez, isso seria desastroso. Já um tigre gigante, solitário, pode passar dias sem comer, se tiver sucesso ocasional em derrubar uma grande presa. É outra equação energética. Então não é só porque não existem cães gigantes. Armin, em que estratégia de vida faz sentido ser gigante? Para os felinos solitários, faz. Para cães caçadores em grupo, custaria caro demais. Mas tem mais um detalhe que quase ninguém lembra: a questão do corpo. Enquanto felinos têm um corpo feito para a explosão muscular, cães têm um corpo feito para a corrida e resistência. Quer ver uma diferença clara? Repara nas patas de um tigre ou leão. São curtas, largas, musculosas, ótimas para dar tração, agarrar, segurar. Agora repara nas pernas de um lobo, longas, finas, perfeitas para percorrer longas distâncias. Um corpo felino gigante continua funcional. Ele só aumenta a capacidade de derrubar presas grandes. Já um corpo canídeo, se ficasse grande demais, começaria a perder eficiência de corrida, de resistência, de manobrabilidade. Ou seja, a própria arquitetura do corpo dos cães favorece uma faixa de tamanho ótima. Muito acima disso, vira prejuízo. Se você ainda está comigo, daqui a pouco vou te mostrar como isso se reflete até no seu cachorro de estimação. Mas antes, a gente precisa abrir uma outra porta: a competição entre felinos e canídeos. Agora, vamos comparar diretamente. Quem ocupa o topo da cadeia alimentar? Em muitos lugares, quem faz esse papel de predador gigante são os grandes felinos. Leões na savana africana, tigres em florestas asiáticas, jaguares nas Américas. Os cães selvagens existem nesses mesmos ambientes, mas sempre com tamanho menor. Na África, temos leões gigantes e cães selvagens africanos, muito menores, mas em grupo. Na Ásia, tigres enormes e doos, os cães selvagens asiáticos, bem mais leves. Nas Américas, onças e pumas, e lobos, coiotes, cachorros do mato, todos mais magros, mais rápidos, mais leves. Será que isso é só acaso? Ou existe uma espécie de acordo evolutivo não intencional? Os grandes felinos dominam o nicho de predadores gigantes solitários, os cães dominam o nicho de predadores sociais médios. Isso não significa que eles pensaram nisso. Claro, significa que ao longo de milhões de anos, quando um grupo tentava invadir o nicho do outro, a competição era brutal, e geralmente um dos dois perdia. Em muitos casos, quem parecia perder eram justamente os canídeos gigantes. Quando um predador já domina um tipo de estratégia e de tamanho, é muito difícil outro grupo entrar ali e competir com vantagem. A solução mais fácil da evolução não é brigar de frente, é mudar de função. Cães se tornaram mestres da versatilidade. Caçam em grupo, comem carniça, se adaptam a todo tipo de habitat, floresta, tundra,
deserto, montanha. Felinos gigantes são mais limitados em número de ambientes, mas onde existem, são imbatíveis como caçadores de emboscada. Essa divisão de papéis diminui o conflito direto. Em vez de dois predadores gigantes se matando pelo mesmo espaço e comida, a natureza tende a filtrar quem ocupa melhor cada nicho. E a resposta parece ter sido: gigantes solitários, felinos; predadores sociais médios, generalistas, canídeos. Mas aí aparece outra questão. Se os cães não cresceram tanto na natureza, por que o ser humano conseguiu criar raças de cachorro enormes, como Dog alemão, Mastim inglês, São Bernardo? Essa parte é fascinante. Se você ainda está aqui, agora a comparação vai direto para sua casa. Olha que curioso. Na natureza não temos supercães gigantes, caçando como leões. Mas em casa, temos cães tão grandes quanto lobos, ou até maiores, criados por nós. Isso acontece por um motivo simples. Nós controlamos a comida, a reprodução, o ambiente. Ou seja, a seleção não é mais da natureza, é nossa. A evolução natural funciona assim. Se um animal é muito grande, mas não consegue energia suficiente no ambiente, ele morre ou deixa menos descendentes. Já com cães domésticos, a comida vem na tigela. O custo energético não é um problema de sobrevivência. Além disso, não pedimos para um São Bernardo correr 30 quilômetros atrás de um cervo. Não exigimos que um mastim inglês persiga presas por horas. Eles não precisam que seu corpo seja eficiente na natureza, apenas que atenda ao que nós queremos: companhia, guarda, presença física. Em outras palavras, tiramos os cães do jogo brutal da seleção natural e colocamos num jogo novo, controlado por nós. Por isso conseguimos criar cães gigantes, anões, com focinho achatado, pernas curtas, formas que na selva seriam rapidamente eliminadas. Mas, presta atenção, mesmo esses cães gigantes domésticos não chegam ao peso extremo de um tigre ou leão adulto saudável selvagem. Por quê? Porque existem limites biológicos. Ossos aguentam até certo peso, coração até certo esforço, articulações até certo impacto. Muitos cães gigantes têm problemas de saúde graves, articulares, cardíacos, expectativa de vida menor, ou seja, até sob nosso controle. Quando tentamos levar o tamanho ao extremo, o corpo começa a reclamar. Agora, volta essa lógica para a natureza. Lá, não tem veterinário, não tem ração, não tem dono. Se o corpo não é eficiente, morre. Simples assim. Por isso que não vemos uma versão natural de Dog alemão selvagem caçando em florestas. A natureza corta os excessos. Agora vamos voltar a um ponto que eu deixei aberto lá no começo. Por quê? Justamente a estratégia social dos cães, que é incrível, é também o freio para eles não virarem monstros gigantes. Pensa numa matilha de lobos. O poder deles não está em um indivíduo gigantesco, mas na coordenação, na comunicação, no trabalho conjunto. Eles cercam a presa, cansam, forçam erros, atacam em sequência. Se um lobo fosse muito maior que os outros, ele teria mais dificuldade de acompanhar o grupo. Seria menos ágil, mais caro de manter. Possivelmente, até prejudicaria a eficiência geral. A força da matilha está na soma, não em um superlíder fisicamente absurdo. Além disso, em grupo, você não precisa que cada indivíduo seja enorme. Você pode derrubar grandes presas com diversos animais médios. Em vez de um bichão sozinho, é como um time esportivo. Você prefere um cara gigante, lento, que cansa rápido, ou 5 jogadores bem condicionados, rápidos, que trabalham juntos? Na natureza, a resposta quase sempre é eficiência por indivíduo. Gay de indiado, cooperação, gigantismo desnecessário. Agora olha o contraste. O tigre, solitário, não tem esse luxo. Não tem ajuda. Ele precisa ser suficientemente grande e forte para derrubar sozinho uma presa imensa. Então, para esse estilo de vida, o gigantismo faz sentido. É caro, mas compensador. Essa é a beleza da evolução. Ela não tem plano, mas testa caminhos. E ao longo de milhões de anos, o que ficou foi felinos grandes, muitas vezes solitários, apostando em força extrema e emboscada. Canídeos médios, apostando em trabalho em equipe e eficiência. Agora vamos fechar várias pontas de uma vez e responder, com tudo que você já viu, por que não existem grandes cães selvagens comparáveis aos grandes felinos? Primeiro, porque a estratégia de caça dos cães, resistência, grupo, versatilidade, favorece corpos médios, não monstros gigantes. Segundo, porque a energia é uma moeda preciosa. Um predador gigante em grupo custaria caro demais em ambientes selvagens.
especialmente em tempos de escassez. Terceiro, porque, historicamente, tentativas de cães gigantes acabaram perdendo na competição para felinos e outros grandes predadores mais eficientes naquele nicho. Quarto, porque a estrutura corporal típica dos canídeos funciona melhor num intervalo de tamanho médio, ao contrário dos felinos, cujo corpo explodivo se adapta melhor a ser grande e muito forte. Quinto, porque a natureza favoreceu uma divisão de papéis. Grandes felinos como predadores gigantes de topo, canídeos como predadores sociais médios e generalistas. E um detalhe extra: quando tiramos os cães da natureza e colocamos sob nossa proteção, conseguimos extrapolar esse limite e criar raças gigantes. Mas mesmo assim, a saúde e a biomecânica mostram que esse gigantismo tem um preço. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta. Depois de entender tudo isso, você ainda acha que um lobo do tamanho de um tigre seria uma ideia genial da natureza? Ou percebe que, na prática, seria um desastre energético? Se esse tipo de explicação sobre evolução, comportamento animal e estratégias da natureza te fez enxergar cães e felinos de um jeito diferente, faz o seguinte: comenta qual predador você acha mais fascinante, o lobo ou o tigre. Por quê? E se quiser se aprofundar mais nesse universo, se inscreve e ativa as notificações, porque nos próximos vídeos a gente pode explorar outros mistérios da evolução que parecem simples, mas escondem respostas bem mais complexas do que parecem à primeira vista.